Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a professora Laura Sánchez. A conferência hoje vai tratar sobre o Lastanosa, uma personalidade do século XVII, que eu estudo desde o ano 2005, quase já há 5 anos já, que a gente pesquisa a personalidade do Lastanosa. Eu gostaria muito que vocês participaram da palestra, que vocês interromperam em qualquer momento, questionaram, perguntaram, qualquer coisa e a gente vai tentar responder. Então, eu vou passar aqui o slide. Aqui os tópicos da apresentação. Eu vou falar um pouco primeiro do contexto histórico, depois da biografia da personagem mesmo, do Lastanosa, o perfil dele, os traços seriam de personalidade mesmo, as coleções que ele tinha, Círculo Lastanosino, tertúlias, o legado cultural que ele deixou, para o povo dele e algumas reflexões finais. Contexto histórico. O Lastanosa ele foi uma personalidade do século XVII. Ele nasceu no 1607 em Huesca, em Aragão, que é uma região da Espanha, né? E naquela cidade, naquela época, Huesca tinha mais ou menos de uns 5.000 a uns 6.000 habitantes, né? Era um período muito difícil, né? Difícil em muitos sentidos, né? Que a gente vai ver mais na frente, mas paradoxalmente foi um dos mais brilhantes também. Por quê? Porque do ponto de vista cultural foi a revelação da ciência e da arte, né? No período barroco. Era uma época em que os valores culturais começaram a ressurgir das trevas, né? Do feudalismo, da Idade Média, né? E começou a ter uma importância tanto dentro da monarquia, como já mais nas áreas onde as pessoas tinham um pouco mais de possibilidades. A pessoa que não tinha um pouco de cultura, ela já não era muito bem considerada. Então, é uma época, nesse sentido, importante. Mesmo assim, Huesca, vemos que era uma cidade muito pequena, né? Aqui temos uma foto de Huesca atual, ela é recente. Huesca é uma cidade fria, muito fria no inverno, ela fica bem perto dos Pirineus, né? E é uma cidade muito fria, neva bastante. É uma cidade bonita. Na metade do século XVII, aproximadamente, essa cidade passou por crises políticas e demográficas. Tive uma guerra, né, chamada Guerra da Catalunha, que ela durou do 1640 até 1659. Tive também a peste, aconteceu lá a peste entre o 51 e o 52, que acabou em pouco tempo com um quarto da população. Eu gostaria aqui de fazer um comentário, né? Precisamente nesses anos que aconteceu a peste, né, lá na Espanha, foram os anos que começou o primeiro curso intermissivo, né? A gente sabe, pelas informações do professor Valdo Vieira, que o primeiro curso intermissivo que aconteceu no extrafísico foi entre os 1651 e 1652. E se vocês veem, foi nesses mesmos anos que um quarto da população da Espanha, não sei se da Europa, a gente poderia até pesquisar, dessomou a causa da peste. É uma doença muito comum naquela época, a causa da falta de higiene, né? Das condições. Aqui temos uma fotografia do ajuntamento da cidade de Huesca, uma fotografia antiga de como é que aquelas construções eram. Eu falo era, mas na realidade ainda são, só que são reformadas, mas não mudou muito, não. Na questão da religião, naquela cidade existia um número muito grande de conventos, tanto masculinos como femininos. Concretamente, no século XVII se fundaram numerosos conventos. E impressionante aqui a cifra, né? Ascendia a 10% da população, era pessoas dedicadas à religião. Só que aquilo era muito comum
na época, né? Eu estou vendo aqui que tem aqui um comentário, mas não é uma pergunta, né? Tá bom, vou continuar então. Eu não sei, mas acho que os slides estão passando sozinhos. Né? Estão passando sozinhos. Vou voltar para trás. Outra dica, outra coisa importante que acontecia nessa época era as universidades, né? Em Huesca se fundou a primeira universidade da região de Aragão, né? Foi uma das primeiras também na Espanha. Então isso já está assim dando a entender mostrando como que a cidade de Huesca ela tinha um destaque em cultura mesmo, né? Eles tinham uma escola de gramática nas quais as crianças cursavam estudos preparatórios como latim, autores clássicos, né? E existiam 5 faculdades: arte, filosofia, direito civil, direito canônico, teologia e medicina. Vamos continuar aqui um pouco, então. Esta fotografia aqui é uma fotografia atual de uma universidade que tem lá em Huesca, uma universidade, é um edifício bem diferente, como vocês veem, ele tem uma forma hexagonal. Eu fiquei impressionada quando vi essa construção, quando eu viajei e visitei Huesca, né, foi no 2006 que eu fui, porque não sei se vocês veem ela desde a perspectiva dela em cima, ela me lembrou muito o CAEC, visto desde em cima também. Tem um círculo no meio e aquelas linhas assim saindo em forma de cruz, né? E me lembrou um pouco a forma do CAEC, mas isso é um comentário pessoal, né? Bom, em Huesca também se fundou a primeira imprensa. Quando eu falo imprensa, eu não sei se estou usando a palavra em português correta, né? Mas imprensa era aquele local onde se imprimiam livros, se editavam os livros, né? Então, se fundou a primeira imprensa e foi a universidade que levou essa imprensa para a cidade no ano 1575. Eu estou mostrando esse contexto mais cultural, mais intelectual dentro da cidade de Huesca, para a gente agora poder entrar mais na parte da biografia. Será que poderíamos colocar o vídeo agora? Antes de entrar na biografia do Lastanosa, a gente vai mostrar para vocês um pedacinho bem pequeno de um vídeo. É um vídeo que foi lançado no 4º centenário do Lastanosa, na comemoração do nascimento dele. Foi um vídeo que foi produzido em Huesca pelo Instituto de Altos Estudos Aragoneses. Esta é a capa do vídeo, né? É um vídeo que só pode ser comprado lá. Eles doaram para o CAEC, né? E é um vídeo é um filme onde se mostra um cenário do que seria a vida do Lastanosa. Como é que seria o escritório dele, como é que seriam as roupas dele, como é que seria o filho dele. E a gente pegou um pedacinho pequeno, mas muito representativo desse cenário, para a gente conseguir adentrar um pouquinho mais no contexto. Então, vamos ver se vai dar para a gente ver. Eu vou ajustar. Mientras ele vai ajustando para a gente ver o vídeo, eu vou ir falando um pouquinho então da biografia. Lastanosa, como eu já disse anteriormente, nasceu no ano 1607, nasceu em Huesca. O nome completo dele é Vicencio Juan de Lastanosa Ibaray de Vera. Antes era assim mesmo, as pessoas tinham nomes muito, muito compridos, os sobrenomes eram muito importantes, mostravam se a pessoa tinha descendência judaica ou não tinha, né? Alguns destes sobrenomes incluso eram comprados, né? Porque as pessoas tinham muito medo de ser reconhecidas como não tendo uma única sangue espanhola, né? E ser expulsados, né? Como aconteceu de terras espanholas, ou ter que ser obrigados a se convertir à religião cristiana, ou perder todas as propriedades que tinham, enfim, essa série de coisas. E então, o sobrenome ele tinha que ser muito comprido e muito espanhol, né? Então, o Lastanosa tinha esse nome. Acho que já vai dar para colocar o vídeo, então vamos assistir o vídeo dá 3 minutos breves,
mas vale a pena a gente assistir. Hermenegildo, hijo, ¿qué haces aquí? Pues dibujaba las estrellas y la luna, padre. Pero la luna no se está quieta. Has caído en la magia de Urania, hijo. ¿Y quién es esa bruja, papá? No es una bruja, hijo. Es una musa. La musa de la astronomía. Urania de astronomía, ¿seguro que no es una bruja? Al contrario, niño, al contrario. Era una de las protectoras de las artes. Verás, en la Grecia antigua creían en Apolo, que era su dios. ¿Y por qué no creían en Jesucristo? Bueno, las hijas de ese dios eran las guardianas de las artes, y eran 9. Y Urania era la musa de la astronomía, porque inspiraba y protegía a quienes gustaban de admirar las estrellas como tú. Urania de astronomía, ¿seguro que no es una bruja? Seguro. Hermenegildo, que eso no se toca. Hombre, que no es para jugar. Te he dicho 1000 veces que si vienes aquí, cojas un libro y leas. Pero ¿cómo puedes aburrirte con Don Quijote? Si es un personaje divertidísimo. ¿Sabías que confundía los molinos de viento con gigantes? ¿Y eso cuándo fue? No, hombre, no. Don Quijote es un personaje que solo vive en esas páginas. Y en nuestra imaginación, la literatura es el arte de la creación mediante la palabra. Si está en las páginas, no cae, papá. ¡Don Quijote! ¡Don Quijote! A mí me gustan más los libros de dibujos. Leer y estudiar también es muy divertido. Anda, ven aquí conmigo. Já estamos aqui de volta, então é só uma amostra, né? Como não sei se não deu para ver com muita nitidez, mas ele mostra o escritório, as roupas dele, né? Como ele já tentava passar toda essa ideia de cultura, de amor por estudo, pela leitura para seu filho, né? E seu filho fica até questionando, né, no vídeo, mas essas musas elas não acreditavam em Jesus e o Blastanosa fica questionando para seu filho, não, eles tinham outra forma de ver as coisas. Aí o filho fala, mas então elas eram bruxas, né? Porque naquela época não podemos esquecer que estamos em um contexto ainda da Inquisição, né? Todo pensamento que não estava dentro da religião, a pessoa era queimada na fogueira ainda, né? Então, ele já tem uma mente mais aberta e fala para seu filho, não, elas não eram bruxas, elas eram musas da Grécia, elas eram diferentes, né? Então, ele já tinha uma mente muito aberta, que ele já tentava passar para seus filhos essa nova concepção da cultura, do intelecto. Ele sempre tentou passar tanto para seus filhos, como a gente vai estudar mais na frente, para o povo todo. Foi uma das coisas que mais destacou essa personalidade, foi esse amor pela cultura e essa disposição de dar para o povo a possibilidade
de ter intelectualidade, de ter mais que intelectualidade, né? Porque o Lastanosa não era um intelectual, ele era um erudito, que é muito mais que o intelectual. A gente entende como erudito, como erudição, muito mais que um conceito de intelectualidade, certo? Ele é mais abrangente, mais generalizado. Bom, o Lastanosa, ele ficou órfão de pai, né? No 1619, e isso impediu que ele pudesse estudar na universidade, né, da sua cidade. Isto permitiu, em certo modo, o que parecia um impedimento, permitiu que ele tivesse um preceptor, que foi Francisco Antônio Fuster, um canônigo da catedral da cidade. Esse preceptor ajudou muito o Lastanosa, durante uns anos, foi um professor que ele tive particular, né? A gente sabe que o conceito de preceptor é aquele professor particular que a pessoa tem para ela, né? E a gente aprende muito mais com preceptor, obviamente, né? Porque é uma educação bem direcionada para a pessoa. E no 1626, ele se casou com Catalina Gaston. Naquela época, os casamentos eles já eram arranjados desde antes do nascimento, praticamente, das pessoas, né? Então, não eram casamentos por amor, eram casamentos obrigados, eram casamentos que eram para enriquecer a família, eram para dar continuidade ao nome, eram para dar continuidade à família, ao status da família, à dote da família e tudo mais. No 1631, um dos irmãos do Lastanosa foi reitor da Universidade de Huesca. E Lastanosa teve que lutar, teve que ir para a Guerra de Catalunha, frente aos franceses, porque era uma obrigação, né? As pessoas naquela época elas tinham que lutar, que defender o país, né? Era muito, a pessoa era obrigada, e não só era obrigada, sino que eles se sentiam muito orgulhosos dessa possibilidade, né? E o Lastanosa não foi uma exceção. Ele teve que sair, teve que lutar. No 1644, a mulher do Lastanosa morreu, né? Ela morreu de sobreparto, coisa que acontecia com todas as mulheres praticamente, né? As mulheres não sobreviviam mais de 30 anos, no máximo 30 anos a mulher já estava morta de tanto filho que ela tinha que ter, né? Por quê? Porque a mulher tinha 14, 15 filhos, mas só sobrevivia uma parte deles. E porque se tinha filhas, aquilo não servia para nada, porque o negócio era ter filho, porque era o filho que ia preservar o sobrenome. Então, se a gente estuda a monarquia, né, a gente vê isso, né? Por exemplo, se a gente estuda a história do Henrique VIII na Inglaterra, né? Quantas mulheres seletivas, sempre procurando filho, né? Que nunca nascia. Mas nas famílias assim que tinham uma certa classe social era a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. E isto foi um grande problema no futuro para o Lastanosa, porque os filhos dele, praticamente todos foram para a religião, não casavam. E então o Lastanosa tinha muito medo que tudo que ele tinha ficasse em mãos de quem? Ia ficar em mãos de ninguém. Porque se os filhos iam para o convento, iam para a religião, não iam casar, não iam ter filhos, não iam ter descendência, e o que ia acontecer com aquilo? E foi uma grande preocupação que a Lastanosa tive durante a sua vida. E que acabou acontecendo, né? Lastanosa tive 14 filhos, só 7 sobreviveram, foram 4 homens e 3 mulheres. E a Catalina morreu com 32 anos de idade. Naquela época, o Lastanosa ainda era muito novo, né? E bom, o normal era que o Lastanosa tornasse-se a casar novamente, né? Tornasse a ter filhos, mas não foi isto que o Lastanosa fez. O Lastanosa permaneceu solteiro até a sua morte. Acho que foram aproximadamente 39 anos que ele ficou solteiro. Por que ele fez uma coisa assim? O Lastanosa ele queria tempo para estudar.
E isso não era entendido na época. Ele quase que se casou com uma mulher, mas na última hora ele desistiu e ele permaneceu sendo padre solteiro. Coisa, como já falei, muito pouco comum, praticamente que ninguém podia imaginar uma coisa assim. Ele foi bem avançado nesse aspecto também. Em 1645, Lastanosa publicou um dos seus primeiros 2 livros, né? Ele publicou 2 livros, os 2 eram sobre numismática. Numismática é a ciência que estuda as moedas. Lastanosa estudava moedas, ele era um apaixonado de moedas e de nobreza, ele adorava estudar monarquia e moedas. Mas a gente pode ter um pensamento pequeno em relação a isso, né? A gente pode pensar, mas que absurdo estudar moeda, que coisa tão pequena. Mas na realidade, o Lastanosa, quando pensava em estudar moeda, ele estudava moedas do mundo todo. Ele queria, através do estudo da moeda, entender mais o universo das coisas. Então, era um estudo muito mais complexo do que pode parecer à primeira vista, né? A coleção de moedas do Lastanosa era muito, muito importante. Vamos falar mais no decorrer da palestra sobre as moedas para entender melhor. Esta fotografia que estamos mostrando aqui no slide é uma fotografia da capa do primeiro livro dele, né? Medalhas, Museu de las Medallas Desconocidas Espanholas, sobre moedas ibéricas. Para escrever este livro, ele tive primeiro que pesquisar muito e colecionar muitas moedas. Vicente Juan de Lastanosa e seu irmão, Juan Orencio, né? Este irmão do Lastanosa era muito unido com Lastanosa. Foi um irmão que emprestou muito dinheiro para Lastanosa, porque o Lastanosa gastava muito dinheiro em coleções, muito, muito, muito. E contrajo por isso muitas dúvidas. Então ele precisou de muito dinheiro emprestado e era este seu irmão que emprestava esse dinheiro para ele. E eles eram muito unidos. Tanto que eles estão juntos, enterrados juntos na mesma capela, né? Na mesma cripta. Eles construíram uma cripta que até hoje é considerada um museu praticamente, é um conjunto de arte barroco. Ele se encontra em Huesca, né? Quando eu fui visitar a cidade de Huesca, fiz um tour por todo o contexto, né? Esta igreja, ela estava praticamente caindo aos pedaços, mas ela depois, com a comemoração do 4º centenário do Lastanosa, ela foi toda reformada e hoje realmente ela está muito, muito bonita e muito, assim, bem construída e tem muitas pessoas que visitam e foi um investimento que o Lastanosa fez. Um dos muitos, né, que ele fez. Neste caso seria um investimento pela arte, né? Mas mais na frente, né, no 51, 52, foi quando aconteceu a peste, que a gente já falou antes, né? E bom, nessa época todas as pessoas que eram mais ou menos que tinham uma possibilidade econômica, elas fugiam da cidade, né? Porque a peste estava matando o mundo, praticamente todo mundo. Então ele tinha a possibilidade de sair da cidade para não se contaminar, para não se contagiar, mas ele não quis, ele quis ficar dentro da cidade, ele quis ajudar as pessoas que ficaram doentes e ficou trabalhando no hospital, ajudando todas essas pessoas mais doentes, né? E isso, quando isso aconteceu, ele foi nomeado lugar-tenente do Departamento de Justiça e superintendente do hospital. Então, foi um dos primeiros cargos políticos que ele adquiriu dentro da cidade e que foi conseguido, mesmo que não era sua intenção, mas a causa da assistência que ele fez. Foi uma decisão dele, ele quis mesmo ficar lá e ficou para ajudar, e ele não se contagiou e saiu bem daquela, não aconteceu nada com ele. Já no finalzinho da vida do Lastanosa, no 1669, aconteceu um primeiro encontro do Lastanosa com uma personagem muito, muito importante da monarquia. Como já falei, o Lastanosa era um apaixonado por estudar a nobreza.
Mas até aí tudo bem, mas ele não tive contato com ninguém da nobreza até esse momento. O que foi que aconteceu? O Lastanosa se encontrou em Zaragoza, que é uma cidade perto de Huesca, que seria a capital de Aragão. Se encontrou com Juan José de Áustria. Juan José de Áustria era um filho bastardo do rei Felipe IV. É uma das principais figuras políticas da Espanha do século XVII. O Lastanosa manteve com essa personagem, com Juan José, uma relação que quase ninguém entende ainda, mas que são muito pouco conhecidas, mas nas que aconteceram muitas coisas, muitos intercâmbios e muitos favores. Que tipo de favores? Tipo assim, eu comentei que uma das maiores preocupações do Lastanosa era ficar sem herederos, né? E o que aconteceu? Os filhos deles começaram todos a ir para a religião, e quando uma pessoa entrava na religião, ela não podia casar, obviamente, né? Só que, bom, a monarquia, ela podia fazer o que ela quisesse. Ela otorgava e desotorgava. Então, o Lastanosa pediu para Juan José de Áustria o favor de conceder a um dos filhos do Lastanosa poder casar. Um filho que estava dentro da religião. E esse favor foi concedido, né? Para este filho poder casar. E o filho casou, só que também não tive filhos, então não deu em nada. Mas, o que acontece? Como que uma personalidade como Lastanosa consegue um favor deste tipo de um monarca? Essa é uma grande questão que a gente tem aí. A hipótese das minhas pesquisas é a seguinte. O Juan José de Áustria, ele também era colecionador de moedas. O Lastanosa chegou a ter tanta cultura em seu entorno, chegou a ter tantas coleções, tantos artefactos do saber, que ele foi um ícone dentro do ambiente monárquico. Por quê? A monarquia, ela tinha esse tipo de amor pela cultura também. Monarquia, a maioria desses monarcas, incluso sobretudo os monarcas mais do século XVII na Espanha, eles eram monarcas bem estudiosos todos. Eles tinham bibliotecas muito grandes, coleções, quadros, pinturas. Então, Lastanosa, que não tinha nada a ver com a monarquia, tinha mais artefatos, mais livros, mais cultura, mais intelectualidade que eles. Quem que era aquele homem? O que ele estava fazendo naquela cidade pequena? Então, ficaram todos muito curiosos, né, em querer saber o que aquele homem estava fazendo. Então, aí eles começaram a ficar curiosos e uma das consequências foi esta amizade entre Juan José de Áustria e o Lastanosa. Incluso o segundo livro que o Lastanosa publicou foi dedicado para Juan José de Áustria. Podem ficar à vontade para perguntar aqui, tá? Eu estava fazendo com outro mouse, aí não ia passar mesmo. A gente tem aqui tanta coisa que eu peguei um mouse que não era. Tudo bem. 1671-1672, Lastanosa é um dos 8 deputados do Reino de Aragão. O que aconteceu? A partir dessa amizade do Lastanosa com Juan José de Áustria, Lastanosa foi crescendo dentro da política. Então, assim, os últimos anos da vida do Lastanosa, o Lastanosa se envolveu muito politicamente, monarquicamente. Isso foi bom? Não foi bom? Bom, eu não sei, mas foi o que aconteceu. Ele também foi prior de jurados, né? Teve um cargo principal de conselho na cidade junto à Justiça de Huesca, né? E ele conseguiu ser nomeado gentilhomem da Casa do Rei, Carlos II. Pessoa que era nomeada gentilhomem, que seria homem honrado, homem bondadoso, da Casa do Rei de Carlos II, não era qualquer um. Então, esse título já está realmente dando a entender que o envolvimento do Lastanosa com a monarquia na época, nesse momento da sua vida, era muito grande, né? Agora, se nós pensamos assim, quem que tinha informação e acesso à intelectualidade no século XVII? Era a monarquia e o clero. Lastanosa não era do clero.
Então ele, de alguma forma, poderíamos dizer assim, será que ele ficou do lado da monarquia para conseguir esse acesso à cultura, esse acesso à intelectualidade? Poderia ser uma hipótese, a gente também não sabe, né? Porque, de certa maneira, ele já tinha um envolvimento com cultura, já tinha um envolvimento com intelectualidade, mas ficou muito claro no final da sua vida esse envolvimento com a monarquia. Acho que temos uma pergunta aqui, da Marta Ramiro. A numismática era a coleção mais importante para Lastanosa? Olha, Marta, eu acho que era sim, porque assim, todos os livros que a gente pesquisou sobre ele, as informações, livros em realidade não, porque livros, para pesquisar o Lastanosa, livros, quando eu comecei a fazer pesquisa, livro tinha só um, os demais eram manuscritos. Né? Hoje a gente já consegue ler mais livros sobre o Lastanosa que foram escritos, que foram já mais informações. Mas esse livro que a gente conseguiu, que foi um livro escrito em 1932, fala que a maior paixão dele era nobreza e moeda. E então a gente conclui que realmente essa era a coleção mais importante para o Lastanosa, sim. Eram as moedas. Tanto que ele escreveu 2 livros publicados. Pode ser que ele tenha escrito mais livros, provavelmente, mas ele publicou 2. E os 2 são sobre moeda. Então, se ele tivesse tido um interesse maior por outro tipo de coleção, ele teria escrito um livro sobre moeda, um livro sobre outro tipo de artefato. Mas os 2 ele escreveu sobre moeda. Então, eu responderia quase com certeza que sim. Tá? Aqui temos o segundo livro, né, publicado em 81, Tratado de la Moneda Yaquesa e outras de ouro e prata do Reino de Aragão. E aqui nós podemos incluso, não sei se dá para enxergar, mas a dedicação que ele faz aos deputados de Zaragoza e ao rei Juan José. Eu acho que temos aqui outra pergunta. Elisa Suero, de Rio de Janeiro. Laura, estou tendo vários banhos de energia enquanto da sua exposição da vida de Lastanosa. Em realidade, assim, Elisa, isso é muito comum acontecer numa conferência do Lastanosa. Eu acho que esta é a 3ª ou a 4ª conferência que eu dou sobre o Lastanosa, e esse teu comentário é o comentário que mais sempre eu recebi das palestras do Lastanosa. A Marta está falando, eu também. Mas esses banhos de energia, obviamente, devem de vir, porque o Lastanosa eu acho, né, que faz parte da nossa equipe, né, que nós somos, nós não sei se somos, mas nós tentamos ser muito mental somáticos, né, dominar a emoção e tudo mais. Então, obviamente, estamos falando de uma pessoa que tem tudo a ver com o quê? Com holoteca. Quando a gente fala de coleção, a gente está falando de holoteca. O professor Valdo, ele conseguiu essa nossa holoteca aqui do CAE depois de 60 anos de coleção dele, pessoal. Então, obviamente, o Lastanosa, ele tem muito a ver com esse nosso trabalho hoje aqui, né? Então, por exemplo, o Lastanosa não tinha curso intermissivo, porque quando ele nasceu era 1607. O primeiro curso intermissivo foi em 1651-52. Mas o que ele fez foi impressionante. Naquela época, vamos só pensar, 400 anos atrás, né? Esse amor por querer saber, por querer entender, por querer estudar. Então, é um exemplo, ainda 400 anos depois, ele continua levantando toda essa poeira, então, continua nos ensinando, continua nos motivando para estudar, continua nos motivando para pesquisar. Eu acho que esses banhos de energia têm tudo a ver com nós, porque é isso que nós temos que fazer. Nós temos que estudar, nós temos que virar mental soma puro. E o exemplo do Lastanosa ajuda a isso, cada dia. Ele é um exemplo a seguir mesmo, né? Então, é por aí mesmo que a gente tem que continuar. Estudar, estudar, estudar muito sempre. No 1681, Lastanosa dessumou. Impressionantemente, ele já tinha 74 anos. Hoje, uma pessoa
morir com 74 anos é uma coisa até que a gente pode falar, nossa, que morreu novo, né? Mas na época não. Na época se moria com 40 anos. Mas ele conseguiu viver até os 74 anos de idade. Por que ele conseguiu viver tanto tempo? Ele tinha intelectualidade. Ele estudava. Ele, por exemplo, uma das coisas, até respondendo a Marta, né? Uma das coisas que ele também era muito interessado, Marta, era na alquimia, né? Que é a ciência que estuda através do ouro, né? E de outros metais, ele estuda como curar doenças e como alongar a vida o máximo possível, né? Lastanosa, ele gostava tanto da alquimia que ele trouxe para sua casa um italiano chamado Nadal de Varonio, que era um alquimista, e ficou com ele, não sei se foram 4 anos, e pagou todo para ele, a estância, as viagens, para ficar pesquisando para ele. Que ele queria o metal que curara e que alongara a vida dele e dos seus amigos. Então, a inversão que ele fazia em querer descobrir, em querer ajudar, sempre foi muito interessante. Tem agora incluso um livro que foi publicado por 2 pesquisadores universitários da Espanha e foi publicado em inglês, foi publicado pela uma universidade americana, que fala sobre esse processo do Lastanosa com a alquimia. Muito interessante esse livro, você pode encontrar pela internet e comprar pela internet, é todo em inglês, né? Hoje em dia já podemos até encontrar pesquisas do Lastanosa em inglês. Quando eu comecei a estudar Lastanosa, a gente não encontrava nada. Hoje é uma maravilha, né? Bom, então ele dessomou, morreu com esses 74 anos de idade, né? E aí que vem a questão. O que aconteceu com tudo que o Lastanosa tinha, né? Vamos pensar, né? Pois é uma pena, mas todo sumiu, né? Vamos ver a primeira coisa. O que foi o primeiro que sumiu? Foi o palácio dele. Esta fotografia que estamos vendo aqui pertence ao que seria a casa do Lastanosa. Este edifício é um edifício que há exatamente colado da casa antiga do Lastanosa. Seria a casa do vizinho, né? Essa casa pertencia à família Climent. A família Climent era uma família, incluso muito unida à família Lastanosa, né? Uma das filhas da família Climent casou com um dos filhos do Lastanosa. E essa casa da família Climent já foi conservada, incluso já foi reformada. Vocês veem que está bem bonitinha, né? Mas o que aconteceu com a casa do Lastanosa? Vamos ver aqui. Essa é a casa do Lastanosa. Essa foto fui eu que tirei, né? Quando fui lá na Espanha. É uma casa nova. A casa do Lastanosa foi derrubada e foi construído isso aí. Tem uma farmácia, uma livraria e pouca coisa mais. Foi totalmente destruída. Não foi conservada. Esta aqui, essa porta aí que a gente vê, é a porta que é de entrada ao local onde o Lastanosa está enterrado junto com seu irmão. E essa escultura que vemos do lado é uma escultura a tamanho natural que fica do lado da tumba. É tumba que se fala? Tumba, cripta, né? Onde ele está. E eu visitei esse local, né? Eu fui muito afortunada porque eu fui levada da mão de um dos pesquisadores lá do Instituto de Estudos Alto-Aragoneses em Huesca, que quis me mostrar todo, um local onde ninguém pode ir, mas ele me levou lá. Quando ele me levou lá, aquilo estava totalmente destruído. Hoje, como já falei, está tudo reformado, mas... Bom, gente, eu entrei naquele local, era todo sucio, todo poeira, todo tela de aranha por todo lado, se caindo aos pedaços. Mas a escultura do Lastanosa é de mármore, foi ele que mandou fazer. E a energia lá não estava ruim, não. Por incrível que pareça, não estava ruim, não. E essa parte daí pertence a uma catedral que foi construída por ele também, por Lastanosa. Hoje se pode visitar isso tranquilamente, está todo reformado, todo bonito e pode ser visitado.
No século XVIII aconteceu muita falsificação de documentos sobre o Lastanosa, sobre a família, sobre o palácio, sobre a biblioteca, enfim, sobre um monte de coisas que aconteceram com ele. E isso deu uma confusão muito grande nas pesquisas. Até que não foi descoberto que tudo isso era falsificação, as pesquisas sobre o Lastanosa ficaram muito difíceis, né? Muito difíceis. Enfim, tudo isso aqui que eu estou falando aqui, vocês podem aprofundar depois, se vocês precisam, vocês desejam, né? Podem aprofundar melhor, que seriam as falsificações mesmo, né? Que falavam que a família que o Lastanosa, a casa do Lastanosa foi visitada por reis e tudo mais, mas tudo isso não é certo, né? Isso não aconteceu. O Palácio do Lastanosa foi demolido em 1894, né? Já tinham passado alguns anos, né, depois da morte dele, e foram construídos uns edifícios, né, que são esses aí que eu mostrei na fotografia. Agora, o que foi o que aconteceu realmente com todo o legado dele? Foi a própria família dele que vendeu. A própria família do Lastanosa vendeu pouco a pouco as pertenências dele e acabou todo sendo distribuído, né? Muitas das coleções do Lastanosa foram para a Suécia. Tinha a rainha Cristina de Suécia era louca por conseguir o material do Lastanosa e conseguiu muitas coisas. E, enfim, manuscritos dele você encontra em Nova York, foram distribuídos, vendidos, foram disseminados por todo o mundo, né? Todos esses artefatos. Não foi conservado nada em um mesmo lugar. Aqui a gente vai falar assim mais do perfil dele, mas na verdade a gente já foi conversando bastante, né? Lastanosa era principalmente polivalente, né? Ele era escritor, arqueólogo, político, capitão de infantaria, né? Ele era um católico, mas ele não era um católico fervoroso, não era um católico de aqueles que acreditava-se tanto na igreja, tanto que incluso quando uma das suas filhas quis entrar na igreja, ele se incomodou muito, né? Porque ele queria que sua filha ficara do lado dele, né? Que era a sua filha Catalina Lastanosa, e incluso ele chegou a brigar muito com um erudito que era muito amigo dele, porque o erudito levou a filha para a religião, e ele queria que a filha dele ficara do seu lado, que a filha fosse intelectual, que a filha chegara a ser erudita, e a filha foi para a religião, e ele ficou muito chateado com isso. Então isso a gente tira a conclusão que ele era religioso, sim, que naquela época você não tinha outra opção, né, também, mas não era uma coisa assim muito, como poderia dizer, arraigada dentro dele, né? Ele tinha poliglotismo, né? Falava francês, latim, grego, hebreu, entre outras línguas, que ele aprendeu sozinho, de forma autodidata. Ele também era tradutor. Ele traduz o livro de alquimia do francês para o latim. Acho que foi, do latim para o francês, não estou lembrando bem. Né? Mas e acumulava todos aqueles artefatos que ele podia ter. Né? Ele escrevia poesias, escreveu os livros sobre numástica. Parece que escreveu mais livros, como já falei anteriormente, mas se perderam, não foram publicados. A gente não sabe sobre que assunto também, né? Tive que participar na Guerra da Catalunha, como falei. Aqui também já falei que ele atuou na peste, né? Ele era muito assistencial nesse aspecto, né? Tinha títulos de nobreza, tinha relações com realeza, religiosos e intelectuais. Ele era muito comunicativo, muito extrovertido, Lastanosa, né? Também era muito impulsivo. Ele fazia um fichamento exaustivo de todas as suas obras. Tem um manuscrito onde estão fichadas todas as obras dele. Impressionante esse arquivo, muito interessante de ver. E uma das coisas que são muito interessantes para nós estudar aqui na Conscienciologia, nós que temos o tertuliário, nós que temos as tertúlias com o professor Valdo já faz 8 anos, né?
Lastanosa também tinha tertúlias. Na verdade, não sei se vocês sabem, né, a etimologia da palavra tertúlia. Tertúlia vem da Espanha, uma palavra, um conceito da Espanha, né? Então, ele tinha tertúlias, estas tertúlias eram realizadas na sua casa, onde ele congregava eruditos, pintores, intelectuais, escritores, poetas, e eles faziam reuniões onde dialogavam sobre livros, assuntos do momento e tudo mais. A gente vai falar mais na frente também. As coleções. O que eu mais destacaria aqui das coleções é o seguinte. Quando a gente fala de coleção, o que mais impressiona do Lastanosa, o que mais impressionou o professor Valdo, quando o professor Valdo descobriu a personagem do Lastanosa, ele ficou impressionado com o seguinte. Lastanosa, nas suas coleções, uma das suas coleções, ele dominou teca. Uma das coleções do Lastanosa, o nome da coleção acabava no prefixo teca. E nós temos nossa holoteca. E todas nossas tecas são, todo é teca. Temos a videoteca, temos a revistoteca, a videoteca, a minuricoteca, todo é teca. Mais de 400 anos atrás, Lastanosa já deu esse nome de teca para uma das suas coleções. Isso mostra uma visão, quase uma cosmovisão da intelectualidade muito grande. Isso chama muito atenção, né? Esse conceito de teca que ele já usava nas suas coleções, 400 anos atrás. Aqui tem uma frase que fala assim: el que va a Huesca y no ve casa de Lastanosa no ve cosa. Quiere decir o quê? Você quer ver o mundo? Vai na casa de Lastanosa, que lá tem tudo. Era um verdadeiro museu vivo o que ele tinha na sua casa. Moedas. Ele tinha mais de 8.000 moedas. Dactiloteca. Ele tinha camafeus, né? Que são ainéis romanos esculpidos em pedras preciosas, né? Sendo que muitos deles serviam de adornos e de talismãs. Ele não tinha só peças da Espanha, obviamente, ele conseguia peças do mundo todo, né? Das Américas, da China. Ele era apaixonado sobretudo por artefactos do Oriente. Ele mandava trazer desde o Oriente todas esses artefactos para ele. Ele tinha pedras preciosas, em torno a umas 2.000 peças. Imaginem todas essas quantidades que eu estou falando dentro da casa de uma pessoa. Né? Pinturas. Obras atribuídas a Durer, Carvalho, Rivera, Tiziano, Tintoretto. Originais. Ele conseguia. Óbvio que ele pagava. Né? Esculturas. Entre eles, cópias de La Conte e outras mais. Agora, vocês podem estar se perguntando, né? Porque eu não expliquei esta parte. Porque é tanta informação que a gente tem que conseguir colocar tudo em 1h30 é muita pouca coisa, né? Onde que ele tirava todo esse dinheiro? Bom, o que aconteceu? Lastanosa ficou herdeiro universal de uma fortuna muito grande. Normalmente essas fortunas de famílias elas eram divididas entre vários filhos, mas o que aconteceu com o Lastanosa foi que ele ficou herdeiro universal. Muriram várias pessoas, né, que teriam direitos a essa fortuna. No mesmo ano muriu o pai, muriu a irmã, enfim, o avô, e ele ficou herdeiro de uma quantidade de dinheiro muito grande. E ele usou todo esse dinheiro para esse fim. Né? Se o Lastanosa não tivesse essa herança, será que ele tivera conseguido fazer tudo isso? Provavelmente não. Provavelmente ele, como vocês falam aqui no Brasil, teria que te dar um jeitão. No caso, não um jeitão. Mas ele tinha esse dinheiro e ele usou com essa finalidade. Finalidade totalmente intelectual. Ele colecionava restos arqueológicos, vestígios romanos incluso, ele colecionava. Agora, como é que ele fazia essas coleções? Ele colocava os artefactos de forma que
Quando ele recebia visitas em casa, ele mostrava o artefato para a pessoa, certo? E aquele artefato ele não estava isolado. Ele estava perto de outros artefatos que faziam conexão com a ideia principal daquele artefato, para que a pessoa conseguisse abrir a sua mente a outras ideias. Não sei se dá para entender o que eu estou explicando. Tipo assim, eu tenho aqui uma caneta, eu vou mostrar uma caneta. Mas eu perto desta caneta eu vou colocar, sei lá, este livro. Né? Aí eu tenho o meu livro aqui, se dá para ver aqui o livro, né? E aqui a caneta. Então, eu estou mostrando a minha coleção de caneta, mas estou mostrando do lado uma coleção de livro. Aí eu posso pensar, mas então o livro foi escrito graças à caneta. E daí eu vou ampliar a minha concepção, né, da escrita, por exemplo. E ele fazia isso. Ele tentava unir os conceitos para criar conceitos novos e expandir as ideias dele e expandir as ideias das pessoas. Que as ideias das pessoas naquela época eram de um tamanho muito pequeno. Praticamente eram impostas. Ninguém pensava por ele mesmo. Não tinha como. Ninguém podia pensar por si mesmo. As pessoas eram pensadas. Eram pensadas pela religião e eram pensadas pela monarquia. Ele não, ele tentava pensar por si mesmo. Objetos exóticos, né? Ele era apaixonado também. Ele tinha armas, instrumentos científicos. Mapas. Atlas, que na época não se chamavam atlas, não existia nem essa terminologia ainda, né? Eram mais mapas estendidos, todos coloridos, né? Tinha globos terrestres também, tinha fósseis, ossos, conchas, corais, ovos, pássaros, insetos. Todo isso distribuído por a casa toda. Ele tinha, assim, uma casa-museu, né? O que a gente chamaria hoje de gabinete de curiosidades, né? E era um microcosmo, né? E, se a gente pensa assim, né? Muitas vezes a gente fala assim, por exemplo, o conceito de holoteca. Você entra na holoteca e você vê coleções. Dentro dessas coleções você tem uma coleção que é a biblioteca, né? Que é coleção de livros, mas tem coleções de conchas, tem coleções de moeda, tem coleções de muitas outras coisas. Qual que é a principal finalidade da holoteca? É expandir a cabeça da pessoa para uma cosmovisão, uma visão do universo. Até que ponto Lastanosa não estava fazendo já isso? Ele estava tentando ter uma cosmovisão 400 anos atrás, que hoje nós estamos tentando ter ainda. Muito avançado. Temos aqui uma pergunta da Elisa Suero, do Rio de Janeiro, que fala assim: expandia assim o dicionário analógico das pessoas com essas tecas? Exatamente. Expandia o dicionário cerebral analógico, pelo menos ele tentava, né? Tentava fazer. E a ideia dele era essa mesma, Elisa, era expandir a ideia, o dicionário, era que as pessoas conseguiram associar ideias, fazer uma associação de ideias. Porque as pessoas naquela época não conseguiam pensar grande. É impossível. Não sei se você conhece um pouco de história, essa parte da história século XVI, XVII, mas era uma dureza, né? Porque era o ressurgimento das trevas, né? As pessoas estavam saindo da Idade Média e foi no século XVII, né, que foi instituída a ciência, né, com Descartes, tudo mais. Então estava tudo começando, tudo era pouco a pouco, e ele estava já nesse trem com a corda toda, né? Mas então, sim, respondendo a tua pergunta, ele estava tentando mesmo não só expandir, sino às vezes que a pessoa começara a ter um vocabulário,
analógico, que não tinha. A pensar. Agora, eu faço uma pergunta para ti, Elisa. Você acha que ele era compreendido pelo povo? Que entendiam o que ele fazia? Não. Quase ninguém entendia o que ele fazia. Obviamente, o seu círculo de eruditos, sim, mas o resto não. Aqui outra pergunta da Marta. Algum filho dele se interessou pelo trabalho que ele desenvolveu? Não, nenhum. Nenhum dos seus filhos se interessou. Tanto que eles foram os que venderam depois o patrimônio dele todo, para ter dinheiro. E a Elisa fala assim, creio que não também. E eu acho que esse creio que não também, ela está se referindo a outra resposta, provavelmente. Bem, ele tinha manuscritos também, aproximadamente 1000 títulos, né? Em sua biblioteca. Tinha uma biblioteca muito completa para a época, porque hoje, por exemplo, nós na Oloteca temos aproximadamente, se não me engano, uns 77.000 livros. Por esta nossa tinha 1000. Mas se a gente dá um desconto de 400 anos atrás, eu acho que a proporção está muito boa. A Biblioteca de Lastanosa foi um magnífico exponente da Europa barroca. A ela perteneciam obras impresas de mais de 30 cidades, excluindo as espanholas, de diferentes países europeus. São os minutos que quedam, né? 20 minutos. É isso? Ok. Nos últimos anos se estão localizando bibliotecas espanholas estrangeiras a partir do Ex Libris de Vicente Juan de Lastanosa, muitos livros impressos que eram dele. O que é o Ex Libris? O Ex Libris é a marca do proprietário, né? Ele tinha um Ex Libris, né? E através destes livros estão encontrando em várias bibliotecas do mundo livros que eram da sua biblioteca. Então, isso comprova, uma vez mais, que foram vendidos e foram expandidos por o mundo todo. O círculo lastanosino era um círculo que seria um vínculo amistoso entre os intelectuais da época, onde todos eles versaram suas inquietudes intelectuais, através das tertúlias que o Lastanosa realizava. Essas tertúlias o Lastanosa realizava na sua casa e ele também mantinha essas tertúlias através de correspondências com eruditos da Itália, da França, da Europa toda, né? Ele mantinha correspondências bem frequentes. Incluso não se fala em nenhum local que o Lastanosa viajou. Eles falam que não viajou, que nunca saiu de Huesca ou de Zaragoza, como muito foi até Zaragoza em Madrid. Mas eu me questiono isso, porque o Lastanosa mantinha umas relações muito íntimas com italianos e sobretudo com alguns franceses, intelectuais muito importantes. Incluso intercambiou biblioteca, intercambiou artefactos, documentos. Tem incluso um intelectual da Europa que doou, quando morreu, a sua biblioteca pessoal para o Lastanosa. Fica muito difícil pensar que ele nunca fez uma viagem para esses locais para conhecer os museus que esses intelectuais também tinham. Eles tinham também museus, só que nenhum superava o museu do Lastanosa, mas eles tinham também museus. Então, fica difícil pensar que ele nunca tive curiosidade de visitar o museu de um amigo na Itália ou na França. Claro que naquela época ele ia viajar a cavalo ou ia viajar de navio, mas fica difícil pensar que para um personagem tão curioso, tão inovador e tão avançado, ele nunca viajou. Estranho, mas não figura essa informação em nenhum local, tá? Vamos aqui passar mais um slide.